que o mercado lhe mostrou que você não aprendeu na graduação, mestrado ou doutorado? O que eu farei? Essa é a pergunta que os estatísticos mais se fazem desde que iniciam a graduação. E é por isso que hoje estamos aqui com o Rodrigo Cunha, que possui bacharelado em estatística, mestrado em machine learning, doutorado também nessas áreas de formação pela Universidade Federal de Pernambuco, e trabalha há 18 anos na Neurotech, que é uma pioneira na criação de soluções avançadas de inteligência artificial, machine learning e big data. Agradeço desde já pelo seu tempo e disponibilidade, Rodrigo, em compartilhar conosco um pouco do seu aprendizado aí em quase 2 décadas no mercado. E você poderia nos contar um pouco de como foi a sua trajetória acadêmica durante a graduação, mestrado, doutorado, até o mercado qual você está hoje? Claro, Beatriz. É um prazer estar aqui com você também, compartilhando um pouquinho da experiência. Eu comecei em 98, né, na graduação de estatística lá da UFPE. Eu diria que os 2 primeiros anos eu tive uma base teórica bem forte, então me aprofundei bastante nas questões teóricas. Mas na segunda metade do curso eu comecei a ter um pouco mais de interesse na aplicação, ou seja, como usar estatística na prática. Na Federal de Pernambuco a gente tem algumas disciplinas eletivas, mas na segunda metade do curso eu terminei fazendo uma série de disciplinas de programação, banco de dados na área de computação, que era uma área que tinha bastante interesse. Nessa mesma época foi a época que eu me deparei aí com as disciplinas de empreendedorismo, e aí entendi que faria sentido realmente misturar a estatística e usar isso na prática, né, no mercado, criando empresa. Foi aí que a gente surgiu a Neurotech, nessa mesma época, né, e eu junto com meus sócios, a gente tem como propósito, né, ajudar o mercado a usar estatística, machine learning, para tomar decisão. Sendo que como a empresa é uma empresa bastante técnica, uma empresa que está no mercado, mas que usa machine learning em aplicações de crédito, eu vi que fazer um mestrado e um doutorado em paralelo era uma coisa que era possível, porque como eu estava trabalhando com tecnologia de ponta, eu conseguiria tanto fazer o empreendimento, né, fazer a empresa crescer, como também fazer um mestrado e doutorado. Como eu tinha bastante conexão com o centro de informática, e meus sócios também são pessoas de computação, né, de ciência da computação, eu terminei optando, na época, ao invés de fazer um mestrado em estatística, fazer um mestrado na área de machine learning, no centro de informática, porque entendi que era uma proposta um pouco mais aplicada e um pouco mais alinhada aí com o que eu estava procurando. E aí o doutorado foi um pouco de consequência. Eu já tinha terminado o mestrado, já o doutorado estava ali na porta, eu terminei usando um pouco do que a gente estava fazendo na Neurotech no doutorado, e aí terminei o doutorado em 2010. Então, de 2002 até 2006 ali, graduação, depois mestrado ali e depois doutorado. Né? Foi tudo junto? Foi emendado. Foi na sequência, mas assim, reforçando que eu consegui fazer porque na empresa eu pesquisava muito questões relacionadas a machine learning e aplicações no mercado de crédito. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo em sequencial e com a empresa também, bem no início, em paralelo. Foi um período bem divertido. Imagino, tudo junto. Gostou ali da parte do machine learning, logo quando começou as disciplinas da parte da computação ali que você fez, ou desde o início já sabia que queria ir para essa área? Não, os 2 primeiros anos eu fui bem teórico, assim, era um cara bem de teoria estatística mesmo. Então, não tive contato com a área de machine learning, mas sabia que existia. Na mesma época, existia o movimento do Google, que tinha acabado de ser fundado, a Amazon também estava crescendo. Então, eu tinha vontade, mas ainda distante aí, porque na graduação de estatística a gente não teve tanto acesso a esse tipo de algoritmo. A gente está falando lá atrás, né? Em 98, 99 ali. Então, eu terminei tendo mais acesso à questão de machine learning no mestrado, quando eu fui realmente fazer isso no departamento lá de computação, né? No centro de informática. Sim, entendi.
Então, agora vamos lá para as perguntas. Começar aí pelo final, que é uma das últimas perguntas que o Rodrigo vai responder, que são: quais os principais erros que você acredita que profissionais dos quais estão saindo da graduação agora cometem o seu primeiro emprego, mas que poderiam evitar? Essa vai ser uma das perguntas aí que ele vai responder no final. Para quem quer ir para o mercado e deseja ir saber a resposta, não pule até o final e fique aí para ver como vai ser a entrevista. Vamos lá para a primeira, que é: como foi a sua trajetória na Neurotech até chegar no cargo atual? Você já tinha atitudes influenciando seu crescimento lá dentro ou chegou diretamente no cargo por indicação? Como a gente começou na Neurotech lá nos primórdios, né? Então é uma trajetória mais empreendedora, né? Uhum. Então, no início você faz de tudo, né? Você termina trabalhando em todas as áreas, então um pouco um trabalho de estagiário, digamos assim, né? Você faz de tudo, depois você vai crescendo na carreira naturalmente. Mas o meu crescimento na Neurotech teve muito a ver com a própria empresa também que está crescendo, né? A gente tem 250 pessoas hoje, graças ao fruto aí desse crescimento. Então eu passei por todos os estágios, né? Desde fazer tudo até hoje não fazer quase nada, né? Como diretor, a gente tem uma equipe boa lá que consegue fazer e tocar as coisas no dia a dia. Sim, mas eu diria que essa característica empreendedora, né, de fazer acontecer, seja o que for necessário, acho que é uma coisa super importante. Lá no começo, foi com você e mais quantas pessoas que iniciou? Então, a gente era um grupo de pesquisa, eram três professores, na verdade 2 professores e 3 alunos, né? Uhum. Então, o meu orientador de mestrado e doutorado era um dos fundadores. Então, a gente confundiu um pouco o grupo de pesquisa com a empresa, né? Então, éramos em 5, 3 alunos e 2 professores. Uhum, entendi. Aí acabaram fundando a empresa, então. Entendi. Isso. A próxima pergunta é: como foi o processo para adentrar e explorar o mundo do machine learning? Então, acho que desde a graduação, como eu comentei no início, existe muita inspiração internacional, que era a Amazon, né? Usando tecnologia para recomendação de produto, o Google fazendo sistemas de busca. Então, acho que foi um pouco dessa inspiração aí e da minha busca, como eu comentei, no final da graduação de estatística, eu procurei disciplinas que tivessem mais a ver com essa área. Me aprofundei bastante em linguagem de programação. Então, acho que tem uma disciplina que era métodos computacionais, se não me engano, estatística computacional, uma coisa assim, que eu aprendi R, na época S+, OPS, essas linguagens de programação, e que me ajudaram bastante aí quando eu cheguei realmente a usar os modelos de machine learning, já ter tanto a bagagem estatística, né, que ajuda bastante, e também essa bagagem de programação. Sim, entendi. A próxima é: o que o mercado lhe mostrou que você não aprendeu na graduação, mestrado ou doutorado? 99% das coisas. É muito diferente do que você aprende na academia do que acontece na necessidade do mercado. Você precisa realmente entender o cliente, ter foco no cliente, saber o que é que o cliente precisa e a partir dessa necessidade você tentar traduzir, né? Muitas vezes a gente sai da academia com um preciosismo técnico, né? Achando que a questão técnica vai resolver, e muitas vezes uma solução mais simples e mais de mercado resolve o problema do cliente, né? Sim. Então, essa questão, principalmente é claro que ter uma bagagem técnica é importante, né? Para você conseguir se virar, digamos assim, né? E resolver seus desafios, mas eu diria que essa questão de como aplicar o método, né, a estatística na prática, e como você se deparar com as limitações que acontecem no mercado ao vivo, né, no mercado real, eu acho que é um grande desafio. A gente vê hoje, a gente contrata muito estatístico, né? A gente tem contratado, até aproveitando aí, a gente tem muita vaga em aberto aí, quem tiver interesse, entrando no site da Neurotech, mas a gente vê que realmente o pessoal chega com a bagagem técnica, mas a gente precisa lapidar. Então, acho que o primeiro ano é um ano de bastante impacto, de você realmente fazer uma tradução, né, entre o linguajar da academia e o linguajar do mercado. Acho que todos que estão na Neurotech passaram um pouco por isso. A gente tem bastante conexão com a academia para tentar minimizar. Então, quem puder fazer estágio, estagiar, quanto antes conseguir entrar no mercado de trabalho é melhor, para você ir se adaptando a esse novo mundo, né? Mas, sem dúvida, eu reforço que quem estudar, tirar boas notas, se esforçar e tiver resiliência,
mesmo não tendo esse conhecimento no primeiro momento no mercado, quando entrar no mercado vai ser mais fácil se adaptar e se adequar. Uhum. A próxima aqui é: muita gente de outras áreas estão adentrando em data science. Qual a sua opinião com isso? Seria um perigo para os estatísticos nos próximos A anos? minha visão, quando eu era na graduação, eu escutava muito essa questão do conselho, dizendo que isso aqui é um perigo para a estatística e tal. Tem uma visão completamente diferente. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem na área, melhor, tanto para o estatístico como para as outras pessoas. Eu acho que a diversidade é das coisas mais importantes que a gente tem no mercado. Então, pelo contrário, eu acho que o estatístico que se sente preocupado e ameaçado realmente está fazendo a coisa errada, tem que estar fazendo outro tipo de coisa, porque não é criando barreira de entrada e proibindo as pessoas a entrarem que a coisa vai ser resolvida. Na verdade, o estatístico precisa se atualizar, ter em mente aí quais são as necessidades do mercado e conseguir mostrar o seu valor, né? Você vê que é uma profissão super valorizada, tanto a Neurotech como várias empresas do mercado precisam de estatístico, contratam estatístico, tem salários interessantes aí no mercado, quem é desse curso, né, de graduação de estatística, mas precisa fazer acontecer, precisa realmente ter vontade de aprender, ter foco no cliente, a capacidade de ser resiliente, se adaptar. Então, eu entendo que o estatístico que estiver preocupado aí com outras áreas entrando, realmente vai ficar para trás, porque é o que mais tem hoje. Todo mundo na área de exatas quer entrar na área de ciência de dados. Tem muita gente de computação que termina fazendo tanto uma parte um pouco mais estatística como uma parte de programação. Então, acho que é uma coisa importante também para o estatístico ter uma linguagem de programação, Python, R, forte, porque isso é um diferencial competitivo aí no mercado. Hoje, então, a situação atual do mercado é uma situação até favorável, porque você tem mais vagas, né, em aberto do que profissionais, né? Então, sim, é um profissional concorrido, mas eu imagino que, até como você comentou, se formam poucos estatísticos, né, por ano, enquanto que na área de engenharia, por exemplo, seja ela da computação ou nas outras engenharias, se formam bastante. Então, a gente vê um processo migratório das outras carreiras de exata, físicos, por exemplo, físicos e matemáticos, entrando e se dando super bem nesse mercado. Então, um mercado grande que vai crescer, eu acho que o estatístico que estiver atualizado vai se dar bem aí no mercado. Sim, que eu tinha lembrado agora que eu ia falar da última pergunta que você falou, que as pessoas quando saem da universidade passam ali mais ou menos por um ano dentro da empresa de vocês, se capacitando melhor para trazer melhor a teoria que eles veem lá para a prática. Você acha que um dos princípios para isso acontecer, para ter que passar esse ano lá, vocês meio que ensinando melhor o mercado, seria por conta da teoria forte que a gente aprende durante a universidade e pouca prática, no caso? Eu acho que a teoria é importantíssima, eu acho que tem que continuar. A gente valoriza muito a teoria na Neurotech. Eu mesmo fui um cara super teórico, mas eu acho que faltam disciplinas que conectam um pouco mais da prática real, né? Eu tive disciplinas práticas na graduação, mas desconectadas com o mercado, né? Então, é claro que quando eu falo mercado, eu falo muito o mercado que a Neurotech está inserida, que é o mercado financeiro, o mercado de marketing, de vendas e tal. Então, realmente é um outro universo. Então, eu acho que a falta é que você tenha realmente disciplinas que tenham conexão. Por exemplo, eu vejo outros cursos com as empresas promovendo disciplinas. Só para dar um exemplo, na Neurotech, a gente tem uma parceria com o César School, que é uma instituição de ensino, em que a gente faz um estágio do 5º período de ciência da computação. Então, todos os alunos do 5º período de ciência da computação, eles passam o semestre na Neurotech, sendo desafiados pelos problemas que a gente tem e tentando resolver esses problemas na prática, né? Então, esses profissionais, você vê que são profissionais do 5º período, então é um pessoal jovem ainda, recente, mas que tendo acesso, né, aos problemas reais, eles terminam se adaptando e saindo da graduação um pouco mais bem informados. Então, acho que falta essa conexão maior entre o mercado e a academia, para que realmente as disciplinas práticas sejam práticas realmente com profissionais de mercado que vivenciaram e estão vivenciando esses desafios. Certo. A próxima aqui para quem deseja ter uma trajetória na graduação pensando grande, quais dicas você daria? Eu até anotei aqui que provavelmente esse pensar grande seja tipo sobre ter uma empresa ou cargos altos. Qual a sua opinião? Quais dicas você daria?
Não, acho que assim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá um trabalho igual, né? Você está sonhando. Então, se quer sonhar pequeno, saiba que é o mesmo trabalho de sonhar grande. Então, eu acho que essas características que eu comentei, né, principalmente essa capacidade empreendedora de fazer acontecer, ou seja, não importa a dificuldade que apareça, você vai encontrar formas de resolver tecnicamente, entregar valor para o seu cliente, né? Ter muito foco no cliente, ter resiliência. São características que quem está pensando grande e quer executar grande, né? Que eu acho que o grande desafio não é sonhar grande. O grande desafio é executar grande, ou seja, no dia a dia você conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, essa capacidade empreendedora, essa questão de você ter resiliência, de você ter foco no cliente, de você se adaptar, saber que o seu linguajar técnico não vai convencer uma pessoa de negócio, você vai precisar ter empatia para poder se colocar no lugar da pessoa e entender o que ela quer escutar. Isso são todos componentes, né, soft skills, né, características que o profissional que sonha grande e quer executar grande precisa ter. Certo. A próxima aí, essa pergunta é: quais as principais estratégias de prospecção e captação de clientes que vocês utilizam? Quando você fala prospecção de clientes, é cliente da Neurotech, para a gente conseguir Isso. trazer cliente para a Neurotech. Então, essa questão de ataque ao mercado depende muito do produto, tá? O que eu vou falar aqui é a realidade da Neurotech. A Neurotech vende as soluções para grandes bancos, financeiras, seguradoras, então são clientes grandes, em que existe uma venda que a gente chama venda complexa, né? É uma venda B2B, ou seja, de empresa para empresa, do tipo complexa. Significa que a gente precisa investir bastante em marketing para que a marca da Neurotech seja reconhecida, e a gente precisa envolver vários atores, digamos assim, várias personas dentro do cliente. Então, tem o cliente, que é o economic buyer, que é o cara que vai pagar a conta, no final das contas, é quem vai tirar o dinheiro do bolso. Mas você tem, por exemplo, o technical buyer, que é o cara de tecnologia, por exemplo, que vai chancelar se você deve ou não entrar. Tem o user buyer, que é o usuário, ou seja, quem vai usar a solução. Então, nesse tipo de venda, você precisa de muita marca e você precisa ter uma venda consultiva, ou seja, não é um vendedor qualquer. Um vendedor, por exemplo, meu papel hoje na Neurotech tem muito a ver com vendas. Sim. Então, eu entendo tecnicamente, eu sei como é que é tecnicamente, mas eu consigo me comunicar com o cliente e fazer essa tradução. Então, a venda hoje atual da Neurotech é essa. Agora, tem produtos aí no mercado que você consegue fazer uma venda mais escalável, uma venda pela internet, não é um pouco a nossa realidade, pelo tipo de negócio que a gente tem. É uma venda bem consultiva, digamos assim. É uma venda que a gente precisa interagir com vários níveis dentro do cliente, desde o usuário até quem vai pagar a conta, para a gente conseguir convencer todo mundo e vender, né? É uma venda que dura, né? Que demora de 4 meses a 6 meses. É uma venda longa, não é uma venda que de uma hora para outra você consegue sair do outro lado. Sim, você falou que trabalha com a empresa que você trabalha com produtos para, por exemplo, bancos. Teria como você falar um exemplo, assim, claro que ainda está meio amplo na minha mente, como seria tipo um produto final de vocês? Um exemplo na prática, o que é que vocês fizeram? O cliente, por exemplo, no mercado de crédito, o cliente ele tem uma necessidade, o cliente da Neurotech, né, o banco, ele tem uma necessidade de avaliar se o consumidor vai ou não pagar o crédito. Então, a dúvida dele é, será que aquele cara que eu estou emprestando dinheiro, ele vai me pagar? Então, o que a gente faz nesse caso é conectar e usar os dados do histórico, né, de pagamentos do cliente, conectar esses dados com dados externos, dados que estejam disponíveis na internet, e a partir daí aplicar um modelo de machine learning, pode ser uma regressão logística, pode ser um gradient boosting, pode ser uma rede neural, pode ser uma tecnologia para você prever se o cliente vai pagar ou não. E aí a gente faz não somente esse estudo, mas a gente também instala a solução no cliente para que ele possa, toda vez que chega um novo cliente, ele possa decidir se ele vai ou não conceder aquele crédito. Esse mesmo exemplo a gente pode dar para o mercado de seguros, por exemplo. No mercado de seguros, você quer saber se quando você está pedindo o seu seguro do carro, qual é o preço que você precisa pagar naquele seguro do carro. O preço que você vai pagar no seguro do carro tem tudo a ver com o risco associado do seu carro ser roubado e furtado, de você bater com o seu carro. Então, a gente também usa dados do cliente, dados externos, para poder fazer a precificação ótima para o mercado de seguros. Então, os nossos produtos são produtos que trabalham com os dados históricos do cliente, a gente constrói modelos de machine learning, coloca em produção para que toda vez que chegar um segurado pedindo um seguro, né,
avaliando uma apólice de seguro ou um mercado de crédito, a gente tenha em tempo real, lá em poucos segundos, a avaliação sendo feita e o retorno sendo devolvido para o cliente. Entendi agora. A próxima geralmente em quantas e quais etapas uma consultoria de dados se divide? A gente segue, você fala de etapas em relação à entrega do produto, né, do projeto. Isso. Normalmente a gente usa uma metodologia chamada CRISP-DM, é uma metodologia de mercado, foi desenvolvida até pela USPSS, né, que virou IBM. É uma metodologia super antiga, mas que tem uns 10 anos ou mais, mas tem lá um passo a passo. Então, a gente tem lá a primeira fase de entendimento do negócio, depois a gente passa por uma fase de entendimento dos dados, depois por uma fase de preparação desses dados para a aplicação do algoritmo, depois uma fase de machine learning, né, onde a gente aplica realmente a técnica, uma fase de avaliação de desempenho, onde você avalia a qualidade do algoritmo, né, que você aplicou do seu modelo, e depois a entrada em produção, né. Então, são seis etapas aí que a gente utiliza, muito baseado na metodologia CRISP-DM. Entendi. A formação, caso mestrado ou doutorado, é relevante para conseguir o cargo atual, visto que a área Data Science, no geral, não é rígida nesse sentido por enquanto.